o zelo necessário para você cuidar dos seus relacionamentos. Este é o assunto de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal Hospital da Alma, um lugar onde você abre espaço na sua mente e no seu coração para transformar os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua mente. Hoje nós vamos falar sobre o zelo necessário para você cuidar dos seus relacionamentos. Todos os dias nós temos duas possibilidades: fazer a mesma coisa ou mudar. Repetir as nossas atitudes ou mudar de atitude. E é claro que o nosso maior desafio, um dos maiores desafios da nossa vida é o relacionamento a dois. Para todos nós, o relacionamento a dois é um desafio, porque se trata de duas pessoas diferentes convivendo. Porém, não é desafiador somente os relacionamentos a dois. Relacionamentos de família, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos de amizades também é um desafio. Porém, é importante que a gente entenda que é muito mais fácil a gente reclamar dos nossos relacionamentos, usar outras pessoas, o ouvido de outras pessoas para reclamar deles, do que realmente fazer alguma coisa de diferente para transformar este estado, este movimento. E é claro que a gente entende que os relacionamentos somos nós que escolhemos. Alguns relacionamentos a gente não pode escolher como vai ser os nossos filhos, a gente não consegue escolher se é menino ou se é menina, a gente não consegue escolher os nossos pais, as nossas mães. É claro que algumas filosofias dizem que espiritualmente a gente escolhe o pai e a mãe antes de vir para a Terra, porém a gente não lembra disso, então não conta muito essa verdade, mesmo que seja verdade, não conta muito. O que conta é aquilo que a gente lembra desde quando nós estamos aqui encarnados. E os relacionamentos amorosos de amizade, esses sim a gente pode escolher. E é importante e seria muito viável que pudéssemos escolher com muita sabedoria este relacionamento. Boa noite para quem está chegando, boas-vindas para todos vocês. Então, como a gente já sabe que a vida a dois ela é um desafio, e não só a dois, como a vida de amizades também, a vida como mãe, como pai e mãe também é um desafio, é importante que a gente comece a pensar um pouco mais a respeito desses relacionamentos e de como nós vamos atuar nesses relacionamentos de uma forma mais sadia e mais saudável. A gente perde muito tempo, e aí eu falo por mim também, essa live, eu escrevi várias coisas aqui no meu caderno de anotações, que essa live serve para mim. Gente, vocês estão me ouvindo? Coloca o número 1 aqui para mim, só para eu saber se o áudio está chegando bem, tá? Vão colocando aqui para mim só para eu saber. E aí, pessoal, ao invés da gente pesquisar aquilo que está acontecendo nos relacionamentos, a gente prefere expor os nossos relacionamentos, expor os nossos maridos, expor os nossos amigos, expor os nossos filhos para outras pessoas, ao invés da gente gastar a nossa energia para resolver os problemas que está acontecendo. É claro que nós precisamos ter pessoas nos ajudando a desenvolver essa capacidade, essa habilidade de ajustar e resolver os conflitos. Porém, até para a gente poder desabafar, a gente precisa ter sabedoria para saber com quem a gente vai falar sobre esse assunto, para que isso não vire um problema maior do que o problema que a gente já tem dentro dos nossos relacionamentos. É importante que a gente saiba também que a bagunça dos nossos corações, ela se instala quando a gente muda os princípios vitais dentro de nós e quando a gente leva esses princípios distorcidos para os relacionamentos.
Em Mateus, capítulo 22, 37, diz assim: primeira coisa que você precisa fazer, não só ao acordar, mas ao colocar toda a sua vida, é você colocar a sua vida para Deus. Em segundo lugar, para você mesmo, cuidar de você. Em terceiro lugar, o seu marido ou a sua esposa. Em quarto lugar, os seus filhos. Em quinto, a sua casa. Em sexto, a sua igreja ou a sua religião. Em sétimo, o seu trabalho, ele está em sétimo lugar. E em oitavo lugar, a sua comunidade. Ou seja, você percebeu que não entra aqui amigos, não entra aqui parentes, não entra essas coisas quando a gente tem essa orientação. Aí, se isso é verdade, se bem diz Mateus que é dessa forma, então a gente precisa começar a olhar para isso num contexto dos nossos relacionamentos. Se nós queremos ter bons relacionamentos, será que ao invés de nós perdermos tempo em convidar um amigo para tomar um café e reclamar dos nossos relacionamentos, será que a gente não poderia oferecer os nossos problemas e conversar com quem resolve de fato o problema dos nossos relacionamentos, que é confessar a Deus e entregar o seu relacionamento, seja casamento, seja um namoro, seja uma paquera, para Deus olhar para isso, te ajudar a resolver essa situação? Durante muito tempo eu busquei aliados, amigos e amigas e parentes para falar, para reclamar do meu relacionamento e não dedicava o tempo suficiente em oração para modificar aquilo que só uma pessoa pode modificar, que é o Criador. O Criador fez os seus filhos, ele criou os seus amigos, ele criou seu marido, sua esposa. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos com algum tipo de conflito nos relacionamentos, e não só conflitos, quando também nós estamos conhecendo alguém ou quando nós queremos conhecer alguém. A primeira pessoa que a gente precisa oferecer essa vida e oferecer o nosso coração é para o nosso Mestre Jesus, para que ele possa nos auxiliar em comunicação, em palavras, em atitude, em entendimento, em sabedoria. Porque afinal de contas a gente não tem uma receita, a gente não nasce sabendo se relacionar com as pessoas, principalmente quando nós temos pessoas tão diferentes umas das outras. Então é importante que a gente desenvolva essa competência espiritual em primeiro lugar, para que a gente esteja forte, saudável, com inteligência suficiente para a gente chegar nos outros relacionamentos. Depois que a gente entendeu isso, nós vamos precisar fazer algumas atitudes, tomar algumas atitudes, pensar a respeito de várias atitudes que eu coloquei aqui no meu caderno de anotações, para que a gente realmente tenha zelo nesse relacionamento. E se você fizer tudo isso aqui que eu vou falar para você, e tudo der errado, você se transformou num novo homem e numa nova mulher, com certeza. E um dia vai chegar a pessoa certa para você, porque você está capacitado ou capacitada para ter o melhor. Por mais que você esteja em conflito agora no seu relacionamento amoroso, eu acredito que se você realmente pensar em tudo isso que eu vou falar para você hoje, você terá ganhos significativos na sua vida e no seu relacionamento. Então, a primeira coisa que a gente faz para zelar para os nossos relacionamentos é apresentar ele para Deus e falar: Senhor, eu estou me relacionando com esta pessoa. Fala o nome dessa pessoa. E continua, e peço que o Senhor me oriente, me guie, me transforma naquilo que eu preciso ser, da melhor forma possível,
para que eu possa atender às minhas necessidades e para que eu possa ter o entendimento das necessidades do outro, para que a gente possa juntos ser um só coração, uma só atitude, um só pensamento. Me oriente, Senhor, para que eu possa fazer das minhas palavras, das minhas atitudes, tudo que edifique essa relação. Então você começa orando por você e você começa orando pela pessoa. Acontece que a gente se relaciona hoje de qualquer jeito, eu gosto, eu acho bonitinho, vou lá, fico o caso e simplesmente você não tem nada espiritual para lutar as suas batalhas junto com você. Se você for parar para pensar, a maioria dos nossos conflitos, eles não são materiais. A maioria das nossas batalhas, elas são espirituais. É os ciúmes, é a dor da alma, são as tentações, as traições, são coisas espirituais. Então, situações espirituais, nós lidamos com estratégias espirituais. Então, apresentar o seu relacionamento a Deus é uma delas, é uma das estratégias e é a mais importante. Por isso que ela é a primeira. Eu coloquei ela aqui como primeira e é claro que eu coloquei isso depois de ter sofrido muitas coisas e ter aprendido isso na marra e as duras penas. Depois que eu fiz este primeiro passo, comecei a olhar o meu relacionamento e apresentar ele para Deus. E isso também serve para os amigos, serve para os filhos, porque, afinal de contas, você escolheu conviver com essas pessoas. O seu filho você escolheu ter, as suas amizades você escolheu, a sua família, claro que você não pôde escolher, mas você vai precisar aprender a conviver. Então, você apresenta também os seus amigos e a sua família para Deus, ao invés de gastar a sua energia falando mal ou reclamando dessas pessoas. Depois que você fez isso, é importante você pensar no seu autocuidado. Você anda se cuidando adequadamente para você ter um relacionamento? E eu não digo aqui de autocuidado físico, fazer a unha, arrumar o cabelo, fazer uma atividade física, isso também entra. Mas eu estou dizendo autocuidado emocional, autocuidado espiritual. Você se cuida, você se preocupa com o seu bem-estar. Muitos de nós queremos ter relacionamentos para que os outros cuidem do nosso bem-estar e nós mesmos não cuidamos do nosso próprio bem-estar. Muitos de nós queremos ter relacionamentos para que esses relacionamentos enriqueçam as nossas vidas, porém isso cabe a nós. Nós precisamos enriquecer as nossas próprias vidas e não depender do outro. E então o autocuidado, a autorresponsabilidade em cuidar de si se faz extremamente necessário para que a gente possa desenvolver a capacidade de amar. Oi, Ana, seja bem-vinda, boa noite. Gente, como nós vamos poder amar o próximo se a gente não amar a nós mesmos? Então, o autocuidado significa o autoamor, o autoperdão. Significa você olhar para você, entender as suas capacidades, as suas habilidades, as suas virtudes, colocar isso para fora, aprender a se expressar, cuidar da sua comunicação, aprender a se aprimorar em relação a isso, para que você esteja seguro ou segura para zelar ainda mais pelo seu relacionamento. E eu digo isso com muito pesar, porque eu demorei muito tempo para aprender isso que eu estou falando para vocês. Todos esses itens que eu vou passar aqui, eu demorei demais. E sofri muito. Então, para quem está começando, para quem vai recomeçar um relacionamento, cuidem-se. Olhe para isso com muito critério, com muita sabedoria. O autocuidado é fundamental para você ter condições de se relacionar bem com outra pessoa. Ou com outras, né, pessoas, desde familiar, amizades, no mundo do trabalho. É extremamente necessário que você se cuide.
Depois, conhecimento das coisas, conhecimento do amor. Nós andamos terceirizando orações, terceirizando projetos, terceirizando até o amor, quando a gente não se preocupa em olhar e conhecer as coisas do coração. Nós queremos ser amados, nós queremos amar. Quantas vezes eu pedia, eu preciso que você atenda a minha necessidade, eu preciso. E eu mesmo não tinha conhecimento de nada sobre relacionamento. A gente precisa parar de ser preguiçosos emocionais e terceirizar todos os nossos problemas e os nossos conhecimentos para outras pessoas. Nós temos diversas possibilidades hoje de construir um saber através de livros, através da própria internet, biblioteca. E zelar pelo seu relacionamento faz parte de conhecer coisas novas. Saber, ter sabedoria, conhecimento das coisas. O que é o amor? A gente precisa saber sobre o sexo, a gente precisa saber como alimentar a chama do coração do outro. O que pode trazer de fracasso dentro do relacionamento. Nós não conhecemos as coisas e a gente vai levando os relacionamentos do jeito que dá. E não conhecer as coisas, não estudar o amor, tem sido crucial para o fracasso de muitos relacionamentos. E é uma pena que eu não pude entender isso antes, porque eu já fracassei muito na minha vida por não ter o entendimento e a competência de compreender o que é o amor. Não só o que é o meu amor, mas o que é o amor para o outro. Às vezes as pessoas nos amam do jeito delas. E a gente gostaria que elas fizessem do nosso jeito. E aí a gente perde uma pessoa especial, querida, porque a gente não teve entendimento e condições de compreender que aquela pessoa poderia dar somente aquilo. E aí passa um tempo, vem a dor do arrependimento, porque simplesmente nós não aprendemos as coisas do coração. E a gente precisa urgentemente deixar de ser preguiçosos emocionais e começar realmente a colocar a mão na massa e lutar, aprender sobre o amor, sobre relacionamentos. A pergunta que eu quero fazer aqui para você é o seguinte: quantos livros até hoje você já leu sobre relacionamentos? Sobre relacionamentos amorosos, sobre relacionamentos na empresa, sobre cuidados com os filhos, sobre a amizade. Quantos livros você já leu ou quantos vídeos você já assistiu? E aí a gente tem uma grande ilusão, e falo por mim mesma, que muitas vezes eu achei que eu sabia das coisas só pela minha cabeça, só pelo meu entendimento. E o nosso entendimento, ele é muito falho, a gente precisa ter mais entendimento, mais conhecimento, para aí sim conseguir entender profundamente as coisas. Jesus disse: conheça a verdade e ela vos libertará. Ele já está dando um spoiler para nós que nós precisamos conhecer as coisas, conhecer as verdades da alma, as verdades dos relacionamentos, as verdades do amor. E se a gente não tiver essas condições de aprender, ficará extremamente difícil a gente conseguir zelar, porque a gente não tem o conhecimento. Então, será que estamos conhecendo realmente as coisas? Vamos pensar nisso e vamos montar um plano de ação para aprender a conhecer as coisas do coração, dos relacionamentos, a arte da conversa, como eu posso aprimorar ainda mais essa relação em trazer para mim, na minha mente, no meu coração, o conhecimento. Um outro item que eu coloquei aqui, que para a gente ter zelo nos nossos relacionamentos, é a empatia.
Gente, muitas vezes a gente tem os nossos relacionamentos que já veio doente do passado, já veio de uma família doente, de uma paternidade ou maternidade doente emocionalmente, mentalmente. E algumas vezes as pessoas têm alguns comportamentos que é estranho para nós, mas que para essa pessoa é extremamente normal ou simplesmente é um gatilho inconsciente que está na mente dessa pessoa que faz com que essa pessoa haja dessa forma. E quando a gente não tem a empatia para compreender o que está acontecendo com aquele outro, quando a gente não consegue se colocar no lugar do outro, perceber do jeito que ele percebe ou ela, sentir do jeito que ela sente ou ele, entender o pensamento dessa pessoa, muito será difícil a gente manter um relacionamento saudável. Porque quando a gente não tem essa capacidade, essa virtude de, poxa, deixa eu tentar entender a cabeça dessa pessoa, a mente dessa pessoa, para eu poder modificar aqui as minhas ações, para eu entender a motivação dessa pessoa. Quando a gente não tem isso, a gente não consegue zelar, porque a gente vai fazer do nosso jeito, vai agir do jeito que a gente acha que é certo, e isso não traz a harmonia que é a proposta da live de hoje para os seus relacionamentos. Então, desenvolver essa habilidade que é extremamente desafiadora faz parte de uma certa importância, de um grau de importância bem relevante para você zelar pelos seus relacionamentos. Uma outra coisa que nós precisamos desenvolver é a escuta. Já reparou que quando você está se relacionando, você quer mais falar do que ouvir? Ou o que a pessoa fala você não está ouvindo porque você está pensando ou não está dando a atenção devida para aquilo que a pessoa está falando? Ou muitas vezes a gente escuta, mas não escuta, a gente só ouve, não escuta o que o outro está dizendo, não consegue se aprofundar na fala do outro, na alma do outro. E isso gera um desconforto muito grande, porque não tem coisa pior que você estar numa relação a dois ou com seus filhos, com os amigos, e você se perceber que não está sendo escutado ou escutada. Isso gera uma dor na alma tão profunda quando a gente não tem essa presença, esse estado de presença do outro, que faz com que emocionalmente as pessoas se afastem uma da outra. Porque afinal de contas, por que é que você vai estar do lado de uma pessoa se essa pessoa não te escuta, não te dá atenção? E muitos problemas aconteceram na minha vida conjugal por eu não me sentir escutada e, consequentemente, eu acabei também não escutando em diversas ocasiões. E isso gera um afastamento emocional dos corações que se amam. Porque, afinal de contas, estar ali em estado de presença faz parte da demonstração do amor. Na sexta-feira nós vamos fazer uma live falando sobre as 5 linguagens do amor. E uma das linguagens que é considerada universal é a atenção. E a atenção na qualidade de escuta, na qualidade de presença, na qualidade de energia. A gente sabe quando as pessoas estão energeticamente com a gente, e a gente também sabe quando as pessoas não estão energeticamente com a gente. E muitas vezes, por nós estarmos com algum tipo de problema, ou cansada do trabalho, ou com a cabeça distraída, o nosso relacionamento solicita uma atenção, precisa de uma atenção e de uma escuta, a gente não oferece essa escuta e a gente não percebe o porquê que os corações estão se esvarindo, saindo de cena, se afastando da gente. E não pense vocês que, para quem é casado, que o divórcio é a melhor solução.
Ele pode parecer momentaneamente algo que vai aliviar um problema, mas com certeza vai criar um outro muito pior. Então, olhar para essas questões que nós estamos falando aqui é extremamente necessário para você continuar enriquecendo a vida das pessoas com quem você convive e enriquecendo consequentemente a sua vida. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Toda vez que você dá, você recebe em dobro. E pode ser que você não receba em dobro da pessoa com quem você está se relacionando, mas você vai receber em dobro do plano espiritual, com certeza. Deus vai estar olhando todas as suas atitudes positivas que você estará fazendo para essa pessoa. E dar a atenção para essa pessoa, essa escuta, essa qualidade de presença, é uma demonstração de amor, é uma linguagem de amor muito potente. Tem relacionamentos que duram anos só porque um escuta o outro. Nem é porque tem desejo sexual, nem é porque a pessoa é atraente, nem tem tantos atributos físicos, mas tem atributos espirituais, que seria a atenção, qualidade de presença. Então é extremamente importante que a gente dê a devida atenção para a nossa escuta. Como está a nossa escuta em relação ao outro? Estamos escutando verdadeiramente as pessoas? Ou a gente ouve e daqui a pouco já esqueceu tudo? Nós não estamos com qualidade de presença na vida do outro. Como está sendo isso na sua relação? Depois a gente reclama dos adultérios, das traições, dos afastamentos emocionais, porque outras pessoas darão essa atenção. Se você não der essa atenção, essa escuta, outras pessoas darão. E isso é muito triste. Então, olhe para isso. Zele pela qualidade de atenção. Às vezes nós não temos o tempo todo para escutar e nem para dar atenção, porque estamos atarefados, a mulher tem 1001 utilidades para fazer, está cansada da rotina, trabalha, cuida dos filhos ou da casa, ou trabalha muito fora, tem ali o seu relacionamento. Só que é importante a gente organizar nossa agenda para dar a atenção às pessoas que são importantes para nós. Dar a atenção e escutar essas pessoas. Mesmo que seja para a gente ser somente um orelhão. Isso com certeza vai zelar muito pelo seu relacionamento. Estar presente para essa pessoa. Depois, então nós já falamos de entregar o seu relacionamento a Deus, sobre o autocuidado, sobre conhecer as coisas do coração e do amor, sobre a empatia, sobre escutar e dar atenção ao outro. Uma outra coisa que nós andamos fazendo muito é terceirizar as coisas. Estamos preguiçosos, terceirizando tudo. A gente terceiriza a oração, terceiriza o problema, terceiriza as soluções, terceiriza os conflitos. A gente quer que as pessoas vão resolvendo para nós as coisas, que o pastor da igreja, que o centro espírita, que o terapeuta resolve. E é claro que essas pessoas estão aí para servir a vida e servir a vida ajudando as outras. É muito válido isso e não é à toa que o Hospital da Alma existe. Ele existe porque nós estamos aqui para ser contribuição na vida dos nossos clientes, em ajudar ele a crescer como mente, corpo e espírito para se desenvolver e transformar a sua alma. Porém, a gente não pode ser negligente e deixar que tudo fique na mão do outro. É importante que nós tenhamos autorresponsabilidade e começamos a criar musculatura emocional para aprender aquilo que é necessário para cuidar dos nossos relacionamentos. E um dos pontos fundamentais para você ter um relacionamento saudável e evitando conflitos e evitando problemas, é entender e compreender a linguagem do amor do seu marido ou da sua esposa.
é compreender como essa pessoa entende o amor. O que é o amor para essa pessoa? Como essa pessoa se sente amado ou amada? Muitos casamentos estão terminando ou estão em crises horríveis. Por quê? Simplesmente porque a nossa preguiça emocional de estudar o amor está fazendo com que a gente não compreenda a linguagem do amor do outro. Na sexta-feira, às 10 horas, eu vou descrever este livro para você. E aí, gente, eu me coloco nessa porque eu, preguiçosa que fui durante muitos anos, não conseguia entender e compreender a linguagem de amor do meu companheiro, acreditando que a linguagem do amor dele tinha que ser a mesma que a minha, e gerando conflitos desnecessários e até problemas com traições. Porque simplesmente eu não consegui compreender, por ser preguiçosa, como que o outro se sente amado. E eu também não tinha ideia de como eu me sentia amada. Olha que coisa. Então a gente quer ser amado, a gente quer ter um bom relacionamento, porém a gente não tem nem vocabulário para entender e identificar em nós como nós nos sentimos amado ou amada. Agora eu pergunto para você, você sabe como você se sente amado ou amada? Você sabe o que a outra pessoa precisa fazer para você se sentir amado ou amada? Descreva como que a outra pessoa precisa agir. No seu mental, não precisa falar isso para ela. De uma forma que você tenha clareza de como você se sente amado ou amada. A gente poderia ficar só nesse ponto, porque só aqui a gente já teria muitas coisas para desvendar. Mas a gente vai desvendar isso na sexta-feira às 10 horas da manhã. Então, se nós estamos terceirizando tudo, está na hora da gente virar protagonista e começar a estudar as linguagens do amor. Tem um livro fantástico, não só um, mas tem mais de um livro falando sobre as linguagens do amor. Existem muitos filósofos explicando o que é o amor. Existem vários níveis de amor. Amor ágape, amor Aristóteles, amor platônico, amor... tem um outro filósofo, aristotélico. Então, cada personagem, cada filósofo trouxe um viés do amor. E a gente não tem noção do que é isso e a gente acha que todo mundo ama do mesmo jeito. E isso cria um conflito gigantesco na nossa alma, porque a gente simplesmente não consegue se comunicar com o outro através da linguagem do outro, né? E através da nossa própria linguagem. A gente não tem vocabulário para entender como nós nos sentimos amado ou amada, que dirá como o outro se sente amado ou amada. Então, meus amigos, eu sugiro que vocês comecem a criar uma musculatura de autonomia e comecem a estudar sobre o amor, para que você possa aprender a amar, aprender a demonstrar o amor conforme o entendimento do outro. Porque não adianta você cuidar da sua casa, achando que cuidando da sua casa você vai demonstrar amor para o outro, sendo que para o outro o amor é a atenção, é sair de mão dada. E você tá lá limpando a casa. Eu vi meu pai e minha mãe se separar por isso. A linguagem de amor da minha mãe era cuidar, zelar pelos ambientes, pela casa, pelos filhos. A linguagem do meu pai era outra. Era estar junto, presença, vamos sair, vamos não sei aonde, vamos passear. E aí houve um desencontro de quê? De comportamento e não de sentimento. O comportamento de um era importante, o outro também era, e eles não conseguiram fazer essa leitura. E quantos casamentos não acabam não por falta de amor, mas por falta de entendimento? Então cabe a nós estudar o que é o amor. Um outro ponto importante que eu coloco aqui para vocês é a parte sexual. Muitas mulheres e muitos homens estão tendo muitos problemas nessas áreas. Ou por falta de libido, ou por problemas de libertinagem, problemas de vícios, problemas
de tentações, de traições, porque simplesmente essa área está desgovernada ou está precisando de algum alinhamento, tanto na mulher quanto no homem. É uma outra coisa que a gente também tem preguiça de estudar, é o sexo. A gente não entende, a gente acha que sabe alguma coisa, ou a gente assiste aqueles conteúdos que não são tão educativos assim, ou são educativos só no sentido do prazer e não de ensinar algo novo que realmente faça valer a pena para você implementar no seu relacionamento. E com isso, essas áreas, a sexualidade está virando um caos na vida das pessoas. Ou está dando problema com os homens ou problema com as mulheres. Então, é importante a gente primeiro conhecer o nosso corpo, conhecer o corpo do nosso parceiro, da nossa parceira, entender o que é importante para aquela pessoa e a própria pessoa identificar e mostrar, né, avisar para o outro o que gosta e o que não gosta, que faça. Tem gente que é meio apático, não demonstra muitas situações e com isso vai gerando o distanciamento emocional de um para com o outro. E isso não é legal. Além disso, além da gente não entender muito sobre o sexo, e hoje em dia, graças a Deus, existem várias pessoas falando um pouco mais sobre isso, ensinando até as mulheres a fazerem seu fortalecimento vaginal, porque acontece de escape de xixi, acontece da mulher ter tido 4, 5 filhos e estar ali com a vagina solta e não trazer ali, ela não sentiu prazer, o homem não sentiu prazer. Então, hoje ainda está se falando muito nisso, mas ainda existe um tabu interno que faz com que a gente pense, eu não, será? Vou olhar aqui escondido, não vou conversar com ninguém sobre isso. Sendo que isso é algo extremamente importante para a relação a dois. Uma outra coisa que eu anotei aqui, além disso, é o quanto nós estamos nos cuidando fisicamente para que nós possamos ter um corpo saudável e um corpo atraente. E aí eu não estou dizendo sobre você usar um fio dental, ou ter uma barriga tanquinho, ou ter um músculo sarado, não é nesse sentido, mas é no sentido de quanto nós estamos cuidando do nosso corpo, quanto nós estamos sendo atraentes, tanto os homens quanto as mulheres. Porque existem muito homem barrigudo aí, né, gente, que toma todas e aí chega lá com a mulher com aquele bafo de cerveja, tal. Não é nada atraente isso, né? Pelo amor de Deus. E muitas mulheres também que não estão se cuidando, comem, usa aquela roupa mais ou menos, usa aquela roupa meio esquisita dentro de casa, não se arruma, não penteia o cabelo, não passa um perfume. E aí não consegue entender por que aquela pessoa olha para a pessoa e fala: não estou sentindo mais atração por você. Por quê, gente? Porque nós estamos relaxados e preguiçosos e não estamos fazendo exercícios físicos para manter um corpo saudável. E eu não digo só um corpo atraente, um corpo saudável. Né? Num momento que você consiga fazer uma caminhada e andar de mão dada e não ficar lá ofegante, que você consiga subir uma escada, fazer um passeio e estar ali tendo um corpo que te leve, que te traga de uma forma saudável, né? Que você possa até ter uma relação a dois ali no momento íntimo e não ficar tão ofegante, morrendo depois do ato, né? Então, você zela pelo seu corpo físico, você faz exercícios físicos regularmente para se sentir bem, ativar os hormônios e se sentir saudável. Extremamente fundamental isso, gente. Extremamente fundamental. Um outro ponto que eu anotei foi sobre a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Muitas vezes a área dos nossos relacionamentos ela está impecável, a gente não tem o que reclamar, temos companheiros ótimos, está tudo certo. Porém, nós estamos com problemas no trabalho, problemas de baixa estima,
problemas com identidade emocional, crises existenciais, depressão, ansiedade. E aí, tudo isso reverbera negativamente nas nossas relações. Não tem coisa desagradável. Pensou? A gente deprimida lá, quantas vezes eu aqui chorando, depressiva, com um problema de baixa estima, com um problema pessoal no trabalho, descontando isso no relacionamento. A pessoa não tinha nada a ver com isso, mas eu estava lá chorando, ou irritada, ou se queixando. A Bíblia diz que não tem coisa pior do que um homem ou uma mulher viver com uma pessoa rixosa. Que é mais fácil essa pessoa dormir na estrada, à beira de uma montanha, do que morar ou dormir com uma pessoa rixosa. Eu não lembro qual foi o versículo que eu li, mas eu li sobre isso e eu fiquei um pouco impactada, porque realmente, quando a gente não cuida da nossa saúde emocional, mental, a gente fica desequilibrado e desequilibrada. E isso gera reclamações, depressões, ansiedade, e a gente acaba descontando isso no outro, de uma certa forma, né? Às vezes nossos maridos ficam deprimidos por situações de trabalho e a esposa tentando fazer de tudo ali para animar e ele lá reclamando, se faz a comida, nada tá bom, e a pessoa tá lá e não busca ajuda e não quer mudar e às vezes o relacionamento acaba por isso. Já vi várias pessoas acabando o relacionamento porque a sua saúde mental e emocional não estava favorável. E aqui no Hospital da Alma a gente cuida disso. E chega muitos casais aqui querendo se separar porque um não está aguentando o estilo de vida, a saúde emocional, não sabe lidar com a saúde emocional do outro. E acabam procurando outras pessoas fora do relacionamento para poder equilibrar isso. Olha isso, gente. Então, cuidar da sua saúde mental e emocional é extremamente necessário. Às vezes nós precisamos cuidar disso porque no nosso passado nós trazemos gatilhos de outros relacionamentos ou até mesmo da família, da nossa ancestralidade. Problemas da família que a gente acaba repetindo, é um padrão que a gente repete sem perceber. E isso faz com que o outro se sinta magoado, triste, se sinta melindrado e não consegue lidar com isso. Então, cabe a nós nos responsabilizarmos pela nossa saúde emocional e mental, se nós queremos ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável. Parte por a gente cuidar dessa área extremamente necessária, extremamente importante. E um outro ponto que é extremamente importante e necessário, que eu anotei aqui, e eu já vi casais se separarem por isso, é o cuidado com o lar, o cuidado com a casa. Ainda que a gente não goste disso, ainda que nós estamos no século 21, ainda que nós mudamos muito e a mulher foi para o mundo do trabalho, foi ganhar o seu dinheiro, ela sustenta a casa hoje, o cuidado e o zelo do lar ainda é nosso. Porque somente nós temos a capacidade espiritual e mental de gerenciar um lar, de gerenciar esse lar 360. O homem, infelizmente, não tem essa capacidade emocional. Por mais que existem muitos homens hoje que é dono do lar, que cuida das suas casas e a mulher sai para trabalhar e traz o pão, né? Inverteu bastante isso. Por mais que o homem faça muitas coisas dentro de casa, o colo, o carinho, o mimo, ele é da mulher. Só a mulher consegue trazer aquele acolhimento necessário. Só a mulher consegue trazer aquela florzinha, aquele mimozinho, aquela plantinha para dentro da casa e transformar aquele ambiente em lar. E muitas pessoas, muitos casais têm diversos problemas por conta disso. Às vezes
o homem veio de uma casa extremamente impecável, nada estava fora do lugar, porque a mãe era exigente. Só que a esposa vem de uma casa da família aglutinada, que cada um dormia todo mundo junto, cada um usava a toalha um do outro, usava as roupas um do outro, usava o sapato um do outro. E isso, às vezes, para o marido ou para a esposa, pode ser vice-versa, é assim um show de horror. Meu Deus, eu não estou acostumada com isso. Na minha casa, cada um tinha a sua cama, o seu lençol, o seu travesseiro, cada um tinha o seu sapato, sua roupa. E agora, essa pessoa quer pegar a minha roupa. Meu marido, sei lá, minha esposa tá usando a minha cueca, meu shorts de jogo. Que isso? Que estranho, né? Essa falta de entendimento de como foi a educação do outro e não alinhar as expectativas e morar junto ou só namorar, isso causa muito conflito. Então, o lar, olhar para o lar, o ambiente onde você vai estar inserido no relacionamento é extremamente necessário para que você consiga entender o outro. Como que eu vou me portar aqui? Porque não adianta a gente achar que porque casou ou vai morar junto, eu vou fazer do meu jeito e a outra pessoa vai fazer do jeito dela. É necessário ter a capacidade, a inteligência de fazer o nosso jeito, como nós vamos fazer aqui em relação ao lar. Como vai ser os nossos cuidados? Como vai ser os nossos cuidados em relação à alimentação? Na minha casa era de um jeito, na sua casa era de outro, e como vai ser o nosso jeito dentro desse ambiente? E os casais não pensam nisso, eles simplesmente, vou morar junto, e mora. Ou, eu vou casar, e não pensam em compromissos, não pensam nas responsabilidades, não pensam, não conversam sobre isso. E acabam gerando conflitos, e eu já vi casais que se amavam se separar por conta da bagunça da casa. Eu sou personal organizer também, sou feng shuísta, e eu já vi casais que eu tive que ir na casa da pessoa, organizar tudo rapidinho, assim, morrendo de medo para eles não se separarem, porque ou o homem ou a mulher não estavam aguentando mais a bagunça um do outro. E isso era motivo de divórcio. Então, é mais fácil você contratar um personal organizer, você ter uma pessoa do lar para te ajudar no lar. Vai ser muito mais barato do que você ter que se divorciar ou ter que pagar uma terapia de casal. Né? Ter esse cuidado com os ambientes se faz necessário para você ter um relacionamento, principalmente quando você mora a dois, para ter uma convivência saudável. Bom, tem mais 4 itens aqui. Um outro item que é extremamente importante, parece simples, mas é extremamente relevante, é a nossa higiene. A nossa higiene capilar, no nosso corpo, nas nossas partes íntimas. E entender o que é importante para o outro, porque é o seguinte, gente, ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que não cheira bem, ou que está suado ou suada, ou que está melado, ou de repente o homem gosta da parte íntima da mulher de um jeito, a mulher gosta da parte íntima do homem de outro jeito. Então, entender a higiene, como que faz, qual é a importância da higiene para o outro, é extremamente importante para você zelar pelo seu relacionamento. Esses dias eu assisti um filme aqui falando sobre relacionamento, e aí o cara estava contando para um outro cara que ele estava se separando da mulher dele. É filme, gente, mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, porque a mulher não se depilava, nunca se depilava, e ele achava aquilo nojento e, tipo assim, não tinha muita vontade de estar com ela. E aí ele estava se separando por conta disso. E aí esse cara contou para uma moça que trabalhava com a outra pretendente para ela se depilar, porque isso para ele era extremamente essencial para ele entrar no relacionamento. Então, uau, né? Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Como anda a sua higiene, né? A sua higiene íntima?
Ou realmente, gente, será que a gente passa ali um hidratantezinho, né? Nossa, eu lembro que, sei lá, alguns anos atrás eu tomava banho, colocava qualquer roupa, a roupa do prefeito, a roupa da escola de samba, aquela camiseta branca, ou aquela camiseta colorida, esquisita, ia dormir com aquilo. Não passava um hidratante, a pele ressecada. E aí depois o marido chegava e aí eu queria ser acariciada ou conversar um pouco, mas como? Se eu estava naquele estado deplorável, pele ressecada, blusa do prefeito, blusa da escola de samba, não passa um hidratante. Gente, hidratante é baratinho, tem uns hidratantes de R$ 6, de R$ 5. Passa um hidratantezinho todo dia, agora eu passo, tá? Mas antigamente eu não passava não. Não, tomava banho e pronto, e às vezes a gente usava o pior sabonete, né? Aquele sabonete que resseca a pele, deixa a sua pele branca. Isso faz parte de um cuidado, de um zelo, né? Porque aí você quer se relacionar, você quer abraçar, quer beijar, quer ficar perto, mas tá lá toda craquelenta, ou craquelento, o pé craquelento, sabe? Vai passar o pé no outro e fica lá aquela coisa. Então, vamos ter atenção nesse item da higiene. Né? Eu falei em um contexto geral, mas é importante, né? Cortar a unha do pé, fazer a unha, né? Tem homens que eu já vi assim com o pé deplorável. Eu falei, gente, como assim? Não corta a unha, né? Tipo, não passa uma lixa no calcanhar, que estranho, né? Então a gente precisa ter esses cuidados assim, simples, né? Pra gente poder ter um bom relacionamento. Além disso, a gente precisa entender o seguinte: você dá prioridade para a sua relação? Você coloca ela na sua agenda semanal? Você tem uma agenda de sucesso na sua vida? Aonde você, por exemplo, consegue colocar na sua agenda, uma vez por semana eu vou jantar com o meu marido ou minha esposa fora dos filhos, ou vou fazer um passeio com a minha esposa ou meu esposo. Todos os dias eu vou ligar para minha esposa. Uma vez por semana eu vou almoçar, eu vou buscar ele ou ela no trabalho e a gente vai almoçar juntos. Você prioriza o seu relacionamento ou já virou rotina aonde tá aí, deixa aí, tudo bem, tá tudo certo. Quando tiver um passeio com todo mundo, com a galera, eu vou e é isso aí. Como é isso para você, gente? Porque os divórcios estão acontecendo porque nós não estamos priorizando as nossas relações. Nós não colocamos na nossa agenda o nosso marido e a nossa esposa. Quem aí de vocês coloca assim, ó, faz a sua lista lá das tarefas do dia a dia, de manhã tomar café, ir pra academia, quem trabalha, né, tem um horário flexível, sei lá, pôr a roupa no varal, ir trabalhar, voltar, fazer o jantar, tomar banho e dormir. Mais ou menos isso que a gente faz, né? E aí a gente esquece tomar banho, dar um beijo na esposa ou no esposo, tarará, almoçar, ligar pro esposo ou pra esposa para saber como ele está, ir pra academia, chegar, fazer as coisas, jantar, conversar à noite, fazer uma oração juntos, escrever uma cartinha, ler um poema, qualquer coisa, mas a gente não faz isso. A gente simplesmente esquece. E aí depois a gente sofre e eu posso falar por experiência própria. Uma outra coisa, esses dias minha filha falou assim, mãe, eu acho que eu quero namorar. Falei, legal, filha, eu vou conversar com o rapaz então. Aí fui conversar com o rapaz, perguntei pra ele qual que é o propósito desse namoro. O que você quer com esse namoro? Falou, como assim? O que eu quero? Qual que é o seu propósito? O que você imagina? Por que você quer namorar tão cedo? Não sabia. Perguntei pro meu relacionamento, qual é o propósito da nossa relação? Não sabia. Nem eu sei até agora. E aí, quando a gente não tem um propósito estabelecido do porquê estamos juntos, qualquer distração acaba com o seu relacionamento. Qualquer distração. Televisão, celular, Big Brother, internet, TikTok, jornal, bar, cigarro, pornografia.
vícios. Porque a gente geralmente não pensa nisso, de ter propósito. Qual é o nosso propósito junto? O que nós estamos fazendo além de constituir uma família? Nós estamos servindo a Deus com isso? Nós estamos usando da nossa convivência para gerar um testemunho positivo? O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos juntos? Porque uma hora a atração física acaba, a sexualidade diminui, todas aquelas necessidades de amor, de beijo e abraço diminui. E se você não tem um propósito do porquê que vocês estão juntos, o relacionamento acaba. E não é isso que a gente quer, né? Essa live é justamente para que você possa estabelecer um relacionamento zeloso, saudável. Além disso, nós precisamos aprender a deixar o passado para trás, porque para a gente ter um relacionamento saudável, a gente não pode ficar pensando no passado, ou nos nossos relacionamentos passados, ou naquilo que aconteceu no passado. Às vezes a pessoa sofreu um abuso e leva isso para a relação, e é claro que ela vai precisar, ou ele vai precisar tratar isso com um psicólogo, com um psiquiatra, fazer bastante psicanálise, bastante terapia para tratar o passado, para você ir para o futuro e para o presente saudavelmente. E se não tratar o passado, todos os gatilhos do passado vai para o seu relacionamento e isso pode virar um problemão. Então, cuidar do passado é extremamente essencial. Mais 3 itens. No seu relacionamento é extremamente importante que você entenda e perceba: essa pessoa deseja ser mãe ou ser pai? Se você entra num relacionamento que você não entende se a pessoa quer ser pai ou ser mãe, não entende a maternidade e a paternidade dessa pessoa, e vocês não alinham com isso, isso pode gerar muito conflito, muitos conflitos. Então, entender isso é extremamente essencial, porque tem gente que quer ser mãe, quer ter um filho ou quer ser pai, e a outra pessoa não. Então, é necessário alinhar isso antes de entrar no casamento, para não virar frustração. Eu conheço casais que um queria ter filho, o outro não. E por esse motivo, o homem começou a buscar. É claro que isso, não vamos entrar no caráter da pessoa, né? Mas isso foi um gatilho para essa pessoa tentar engravidar alguém. Olha o nível que chegou. Essa pessoa tentava engravidar uma outra mulher porque ele queria tanto ter um filho e a esposa dele não queria, que aí ele fez isso. Então, olha como é importante a gente pensar sobre isso. Uma outra coisa que os casais estão deixando de fazer, e isso está gerando muitos problemas: impor os seus limites, falar aquilo que gosta ou não no outro ou em si mesmo, ou que faz consigo, com o seu corpo, enfim. A gente não está fazendo isso, e também nós não estamos estabelecendo um compromisso com acordos e com muita responsabilidade. Geralmente a gente entra no relacionamento e deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente não faz um acordo de convivência. Olha, pra gente sair, como que a gente vai fazer? A gente vai sair sempre juntos? Vai sair separado? Ah, não, a gente vai sair sempre juntos nesse contexto, e nesse contexto aqui a gente pode sair separado. Legal. Um acordo é feito e ali começa a ter um compromisso com aquele acordo. Por exemplo, brigas. Como que a gente vai fazer para a gente resolver os conflitos? Olha, a gente vai resolver os nossos conflitos fora de casa. Não vamos discutir no quarto. Não vamos discutir e falar coisas na frente das crianças. Acordos. E começa a ter um comprometimento. Né? Ora, a gente não vai dormir se a gente não fizer as pazes. A gente nunca vai dormir brigado um com o outro. Acordo. Então, geralmente, as coisas vão ficando, né? Vão deixando, aí fica aquela tratativa de silêncio, aí as pessoas ignoram uma a outra,
pessoa faz uma coisa que a outra não gosta e a outra fala, mas o outro não liga, simplesmente porque não estabeleceram as regras de convivência. E aí começa a dar problema nos relacionamentos. Meus amores, quanta coisa pra gente se pensar, né? A gente poderia fazer uma live só para cada um desses itens, porque cada um desses itens traz muitas reflexões, muitas informações, muitos contextos que valeria a pena a gente passar por isso e refletir um pouco mais. Por hoje, eu acredito que a minha contribuição seja essa e eu gostaria de colocar uma reflexão para vocês. Os nossos relacionamentos, eles precisam fazer bem e não mal. A gente se relaciona para fazer o bem para o outro e não o mal. Aquele que ama faz o bem, se modifica para o outro, se modifica para si e modifica comportamentos e atitudes para enriquecer a relação. Então, se você quer ter um relacionamento saudável e se preocupa com o bem-estar do outro e deseja enriquecer a sua relação, fique de olho, fique atento nesses contextos que foi dito aqui e pense no que você pode trazer para a sua vida e o que você pode melhorar dentro de todos esses itens que a gente falou. Vou passar rapidinho. Apresentar o seu relacionamento a Deus. O autocuidado. Conhecer as coisas do amor e do coração. Ter empatia. Ter uma escutatória ativa. Dar a devida atenção, se organizar para isso. Entender a linguagem do amor do outro. Entender a sua sexualidade e a sexualidade do outro. Estabelecer uma saúde mental e emocional para não trazer conflito nos relacionamentos. Cuidar do seu lar, do seu ambiente. Fazer exercícios físicos para ter um corpo saudável e atraente. Cuidar da sua higiene pessoal. Colocar o seu relacionamento na sua agenda. Dar prioridade para eles. Entender o propósito dos seus relacionamentos. Trazer uma visão de futuro para eles. Entender se o seu marido ou sua esposa deseja ser pai ou mãe. Impor limites. Deixar o passado. E estabelecer acordos e regras de convivência para que o relacionamento crie uma maturidade e seja mais responsável um para com o outro. Eu contei aqui 18 itens extremamente importantes para zelar no nosso relacionamento e aos pouquinhos a gente vai destrinchar um a um aqui no nosso canal do Hospital da Alma. Quero agradecer muito a sua presença, que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde e uma excelente noite. E a gente se encontra no nosso próximo episódio, aqui Transformando a Alma, no canal Hospital da Alma. Fiquem com Deus e até já!